E continuando com a nossa programação, vamos ver todos os detalhes do espetáculo Solamente Frida, que relata a história de uma mulher que usou as artes plásticas para retratar sua vida de seguidas tragédias. Nos palcos, quem encarna a Frida Kahlo é a atriz acreana Clarice Batista. Vamos para lá. O negócio é cultura. O negócio é cultura. O negócio é cultura. O negócio é cultura. Clarice Batista é acreana da Baixada do Nosso Rio. Estudou teatro no Rio de Janeiro e agora traz Frida Kahlo, um sonho antigo. E é sobre Frida Kahlo em Rio Branco que a gente vai conversar agora. Clarice, uma super parceria com o Teatro de Los Andes, tem até italiano nesse elenco. Vamos falar um pouquinho dessa concepção, primeiro de integração que você trouxe e depois a gente vai falar de Frida Kahlo. Bem-vinda. Obrigada, Mila. Esse trabalho conjunto com o Teatro de Los Andes e o Antônio, que é da Itália, na verdade é uma coisa que acontece muito assim nas pessoas que fazem teatro, porque a gente acaba se conhece um, conhece outro, nos encontros, nos festivais, nesses momentos que vários grupos de vários lugares do mundo se encontram. E aí eu encontrei com esse pessoal aqui, inclusive, que a gente convidou na época que eu trabalhava para o Estado, mas eu já sabia da existência deles, só que não tinha tido contato ainda com eles. Depois, quando eu fui para lá, para Bolívia, para ficar com eles lá durante um período, eu conheci o Antônio Santoro, que é esse italiano que está em cena comigo. Então, os bolivianos eles estão dirigindo o espetáculo, né? E são responsáveis pela encenação, pela cenografia também. E o Antônio está comigo em cena, mas eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o teatro feito aqui na vizinhança. Quer dizer, conhecia de ver, né? De fazer oficina, mas não de trabalhar com eles. Clarice, Frida nasceu em 7/7/1907, portanto, completa 105 anos em 2012. É um número até interessante. Uhum. A vida de Frida toda era uma vida muito interessante. Era uma mulher sempre além do seu tempo. Uhum. Aí eu te pergunto, foi exatamente por esse motivo que você escolheu Frida Kahlo para encenar? Uhum. Quando eu passei pelo México em 92, eu vi umas coisas dela. Fiquei muito impressionada, mas eu nem pensei em fazer. Aí eu acho que uns 10 anos depois eu comecei a ter vontade de fazer a Frida. Ela é um exemplo mesmo, assim, de força, de coragem, de liberdade mesmo. Ela não fazia teoria, ela praticava mesmo o que ela acreditava, sabe? De acreditar no povo do México, de acreditar na justiça, de acreditar em liberdade. O jeito que ela vivia com o marido dela, a qualidade do trabalho dela, a arte, ela é uma das maiores pintoras ainda até hoje. Então ela fazia o que ela acreditava. E ela também tinha não era só exótica, assim, muitas vezes as pessoas se referem a Frida como um exemplo de uma mulher exótica que se vestia com as roupas estranhas, com aquelas flores, um monte de anéis, colares, pulseiras, as roupas tradicionais mexicanas, mas não é isso, ela fazia aquilo porque ela acreditava naquilo mesmo. Ela gostava, ela achava bonito, sabe? Ela não conseguiria se manter com aquela produção toda durante tanto tempo se ela não acreditasse, né? Ela encheria o saco, eu acho, pararia, entendeu? E ela foi casada com um cara maravilhoso também, o Diego Rivera, era genial. Ela mesma diz que ele era mulherengo, sacana, narcisista, violento, não sei o quê, mas que ele era genial. Assim, quando a gente conhece o museu que ele construiu para abrigar a coleção de peças pré-colombianas de mais de 50 mil objetos que ele colecionou com ela, você entende, assim, por que ela era tão apaixonada por ele. Porque ele era realmente uma criatura impressionante, sabe? Agora, Clarice, o que mais impressiona é que no universo de vivência, e tudo que a Frida viveu foi tudo muito forte, desde as doenças, a sua própria arte, a política na qual ela se envolvia. Agora, nesse universo de vida de Frida Kahlo, você teve que escolher aí alguns pontos chaves. E aí eu queria que você contasse pra gente no que consiste essa história de Frida nos palcos, no nosso palco acreano. Então, começamos a trabalhar com alguns temas que a gente acha que são os mais importantes da vida dela. O próprio Diego, o acidente, a saúde dela, a pintura dela, que ela é
fantástica, ela é conhecida por causa da pintura mesmo. E fomos escolhendo assim. Então, na verdade, a história do espetáculo não é uma história com começo, meio e fim. São vários momentos, né? Não tem uma cronologia, sabe? São vários momentos da vida dela que a gente conta. E também a gente buscou muito aqueles momentos que a gente encontrava os textos mais bonitos, porque nós decidimos que o texto do espetáculo seria principalmente as cartas dela e o diário dela. Ela falaria por ela mesma, ao invés de a gente falar em nome dela sobre ela. Escolhas e encontros que alteram o nosso destino, que revelam novos horizontes e novos sentimentos. Acidentes que reduzem nossa insignificância. Sofri 2 grandes acidentes em minha vida. Um foi em um monte e o outro foi dinheiro. Frida Kahlo, para você, no Teatro Plácido de Castro. Já foi um grande sucesso no último fim de semana. Agora você pode assistir durante todo o mês de maio. Clarice, vamos falar um pouco da turma que assina toda essa dramaturgia sensacional de Frida Kahlo. Então, a direção geral é de Gonçalo Calheiras e Alice Guimarães. O Lucas Atirico faz a direção musical. O texto ficou com a Alice e comigo. E a dramaturgia do Teatro de Los Angeles, minha também. E esse pessoal que está trabalhando junto. O figurino, que é do Rodrigo Cohen. E a gente também teve a colaboração do Juarez na dramaturgia, o Ed na cenografia. E a programação visual da Selene, Beri Fortini e a produção da Marineide. Gente, muita gente linda, muita gente criativa. Não perca. Frida Kahlo durante todo o mês de maio. Obrigada, viu, Mirla? Pode voltar quando você quiser. Negócio de